artista, tudo bem com você? Eu sou Poliana Ferreira e o assunto de hoje é composição. Você sabe distribuir bem os elementos na sua tela na hora que vai pintar? Conhece a regra dos 3/3? Não? Então você não pode perder essa aula. Então, não saia daí! E antes de falar um pouco sobre a composição e essa regra dos 3/3, eu gostaria de mais uma vez agradecer. Chegamos aos 5.000 inscritos. O nosso canal está crescendo a cada dia. Tem muita gente interessada nessa arte bela que é a pintura, não é? E você, que também assiste essas aulas, mas que ainda não é inscrito, se inscreve aqui, ó, no canal e compartilha com a gente também as suas opiniões. Então, sem delongas, vamos para a composição. E o que é composição? Bom, composição é a distribuição harmoniosa dos elementos dentro de um espaço. Até mesmo os espaços vazios têm a sua importância na hora que você vai fazer a distribuição deles na sua tela. Essa composição ela tem muita importância, não só na pintura, mas nas artes visuais. Ela interfere demais. Observe como esse vídeo ficaria se eu não estivesse usando a regra dos 3/3. Imagina esse enquadramento, ou esse aqui, esse enquadramento aqui. Imagina eu dar aula para vocês com esse enquadramento. Esquisito, não é? E os elementos estruturais? Você conhece ele? Sabe para que eles servem? Bom, esses elementos aqui vão dar estrutura à sua composição. A linha, a forma, a textura, a cor, são todos elementos que fazem a sua composição. Então as linhas, elas são o princípio do nosso trabalho. É com ela que a gente começa a dar forma, que começa a estruturar. O conjunto dessas linhas é que vai dar o formato dos nossos objetos, que vai delimitá-los e começar a dar estrutura à nossa composição. Existem dois tipos de forma. A bidimensional, que tem apenas duas dimensões, altura e largura. E a outra, a tridimensional, é a que tem largura, altura e profundidade. Aí começamos a iludir que temos algum objeto que salta para frente, ou que está atrás de outro, são com as tridimensões. A textura ela tem vários materiais diferentes e é possível perceber isso através do tato. Às vezes trabalhamos com uma espátula, deixamos a tinta um pouco mais emplastrada para fazer uma casca de uma árvore. Quando estamos fazendo isso, estamos diferenciando com textura, que também faz parte da composição. E a cor, que é um elemento extremamente importante no aspecto da composição. Ele harmoniza, tornando as coisas mais agradáveis e atrativas. Dentro da composição também temos movimento. Quando um corpo se move, descreve uma trajetória do espaço e isso vai deixando rastros. Por exemplo, você vai fazer uma estrada e ali passam animais, passam carros, carroças, então isso vai deixando uma trilha. Então, através da pincelada, você vai criar um movimento. Quando uma árvore está balançando, você faz uma folhagem virada para o lado, para que ela não fique estática. Com isso, você já também está dando movimento. Outro aspecto muito importante na nossa composição é a unidade. Quando dispomos de muitos elementos diferentes dentro da nossa tela, de um único trabalho, precisamos ter certeza que eles têm, no mínimo, um pouco de conexão entre si, porque isso vai trazer harmonia para a sua pintura. E vai mais um item muito importante na hora que você vai fazer a sua composição, é o equilíbrio. Ele é a correspondência ideal e precisa entre
peso, tom, espaço vazio. Ele é um dos mais importantes elementos na sua composição. E o equilíbrio, ele pode ser simétrico ou assimétrico, como nesses dois exemplos aqui. Outra coisa muito importante sobre a composição é o ponto focal, o tema principal. Todo trabalho precisa de um. Você não pode ter 5, 6, 7 pontos num único trabalho, porque aí quem olha não vai entender direito o que é que você quer mostrar. Vou dar aqui alguns exemplos de objetos mal posicionados, com composições monótonas por estarem alinhados só ao centro. A partir de agora vocês vão entender como dividir a tela em 3/3 para poder ter um trabalho com a composição bem feita. Observe agora. No exemplo A, estão todos os objetos na mesma linha, alinhados e no centro da tela. Já no exemplo B, estão todos abaixo da linha, mas ainda assim na mesma distância um dos outros. No exemplo C, temos muito espaço sobrando para cima e os objetos têm o mesmo tamanho. No exemplo D, o quadrado que está lá atrás está totalmente isolado, não tem nenhuma conexão com os dois quadrados que estão no primeiro plano. No exemplo E, ficou tudo no centro, sobrou muito espaço nas laterais, sem nenhuma harmonia entre os volumes. No F, eles estão muito juntos uns dos outros, também não tem equilíbrio. Mas observe agora no G, olha como ele está bem distribuído, tem margem sobrando para o lado direito, esquerdo, acima, abaixo, porque ele usou a regra dos 3/3. O exemplo H também usou a regra dos 3/3 para ter pontos de interesse no trabalho. O arranjo dos motivos. Ao combinar um conjunto de motivos para a elaboração de uma composição, corre-se frequentemente o risco de agrupá-los de maneira desinteressante, monótona. Na verdade, mesmo objetos muito simples, uma coleção, se bem agrupados, trazem muito interesse e forte impacto se eles forem convenientemente agrupados. Uma primeira recomendação é situar a linha no ângulo de visão acima do centro, colocando motivos a distância variáveis dessa linha. Esse tipo de organização espacial dos elementos garante um sentido de profundidade à composição e permite que os olhos do observador se movimentem entre os objetos. A sobreposição dos motivos em alguns pontos cria espaços interessantes, tanto no fundo como no primeiro plano. Acima de tudo, lembre-se de quebrar a linha do ângulo de visão com alguns ou todos os objetos. Os objetos são trazidos para frente, interrompendo essa linha e dando mais unidade à composição. Então, em nada adianta você pintar bem, desenhar bem, se você não tiver uma boa composição. E isso, a regra dos 3/3, vai te ajudar e muito na hora que você vai estruturar a sua tela para formar o desenho para pintar depois. Eu vou mostrar ali no quadro como é que você vai fazer para definir onde fica melhor os objetos na hora que você vai pintar. Vamos lá? Então eu vou mostrar para você como utilizar a regra dos 3/3 na sua tela para fazer uma paisagem. Você vai dividir em 3 partes, na horizontal e na vertical. Um pouco tortinha, mas dá para você entender. Aqui e aqui, e vai passar a linha aqui. Então você vai ter 9 quadrantes. Quando eles se encontram, esses são os pontos de interesse do teu quadro.
Então, se você vai fazer uma paisagem, podemos usar ou esse aqui. Não é obrigado a usar os 4 pontos, né? Senão fica muito tumultuado e perde o equilíbrio. Então eu posso colocar ligeiramente aqui à esquerda a minha árvore. Tá? Folhagem. Eu tenho aqui a linha superior. E devo evitar o centro da tela como a linha do horizonte. Vou colocar algumas montanhas aqui acima dessa linha e outra um pouco mais abaixo. A partir daqui eu já posso criar um caminho, criar outras montanhas lá atrás. Então fica muito mais fácil de você criar a partir desses pontos de interesse. Vou fazer agora na natureza morta. E agora na natureza morta, eu vou colocar aqui nesse local o objeto mais alto. Uma jarra. Vou colocar aqui um outro objeto um pouco mais baixo, fazendo uso dessa linha de cá. E abaixo da outra linha eu vou colocar umas 2 frutas, ainda fazendo uso desse ponto aqui e outra mais abaixo. Então eu tenho espaço aqui, aqui, aqui. Posso até fazer o final da minha mesa por aqui, como se uma parte dessa fruta viesse para frente. E depois que você apaga os pontos, você sente melhor a distribuição dos elementos. Legal, não é? Vou fazer agora com a figura humana. E o quadro mais famoso do mundo, a Mona Lisa, pintado por Leonardo da Vinci, fez uso da regra dos 3/3. Ele usou os pontos focais principais aqui, quando ele colocou o rosto dela nesse espaço e as mãos dela também aqui dentro desse enquadramento. Aqui ele colocou parte do corpo. O braço dela ficou mais ou menos assim. Isso é só um esboço, tá, gente? Aqui ficou a mãozinha dela e a outra mão aqui. E aqui o cabelo. Aqui dentro você pode criar outro quadrante. Aí vem os olhos, boca. Então é um quadrante dentro de outro quadrante e você consegue dominar várias áreas usando essa técnica. Bom, agora você já conhece um pouco mais de composição. Quais são os elementos estruturais para formar uma boa composição? Conhece a regra dos 3/3 para dar equilíbrio à sua pintura. Se você gostou, se inscreve no canal, deixa seu like, faz um comentário, compartilha com os amigos. Um beijo e até a próxima aula.